de Apocalipse. Hoje falaremos nessa aula sobre o estilo, o propósito e a maneira como o livro deve ser lido ou a maneira como o livro é lido no nosso tempo, né? Então, muito bom. Observe, você que está estudando conosco, que estudo bíblico não é coisa de cigano, não é você abrir o livro, botar o dedo e fazer, não, o estudo bíblico pressupõe leitura prévia, né, análise do contexto, porque isso dá trabalho. Eu não sei se você sabe, Marco Cico, você que é a maior autoridade no mundo em pintura, em arte. Cara, o Leclerc deve estar com algum poder mediúnico, porque eu ia elogiar essa arte aí, porque eu achei que ela ficou muito boa. Ficou boa. Ficou bem apropriada para o que nós vamos falar, né? Ainda mais com esse olho direito aí, ó. Esse é um quadro, né? Esse é um quadro clássico do século XVI, do Titian, ou Tiziano Vecellio, sobre o nome do quadro é São João na ilha de Patmos, né? Muito legal, olha só como é que o cara, né? Sensacional. Muito fala exatamente do que a gente está falando desse livro, né? Nesse estudo. Então isso é muito legal também. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que durante os nossos estudos de Apocalipse traremos aqui muitas pinturas, muitos quadros, muitas esculturas para você perceber através dos séculos como esse olhar de Apocalipse era, como o que as pessoas observavam, o que elas pensavam, né? Isso é muito legal. Então isso é um quadro muito bacana, muito bonito, né? Vocês conhecem esse quadrinho aí? Já viram? Esse verde aí, não. Esse verde, não. Esse quadro é o Lago com Nenúfares, de 1899. Monet. Século Monet. Teve uma exposição aqui no Rio, há um tempo atrás, de Monet, né? Dos quadros de Monet. Temos um intelectual entre nós, Cico. Monet. Poço de cultura. Eu me lembro que rolou aqui no Rio de Janeiro, né, um frisson, né, vai ter uma exposição de Monet no Museu de Arte Moderna, vamos lá, todo mundo ver Monet, tinha fila para ver Monet, mas a maioria das pessoas nem entende o que Monet tá. Chega a dar uma decepção, né? O cara para na frente do quadro, mas isso que é Monet. Porque... Parece aquelas folhinhas de calendário, né, que pega no posto de gás, né? Estranho, né? Achei que era uma coisa mais surreal, né? Exatamente. Até na aula que eu fiz lá no podcast, eu perguntei pro cara no vídeo: você já viu uma exposição impressionista? Eu pensei, eu tive no Louvre, da Tironda, eu tive no Louvre e tal, e eu não estava entendendo nada. É isso, porque esse quadro de Monet, ele reflete um estilo literário que nós chamamos de... Estilo literário não, perdão. Um movimento artístico que nós chamamos de impressionismo. E o impressionismo, ele é assim, ele é excêntrico, ele é uma mistura, né, de sensações, de efeitos, isso é uma mistura de nuances, de cores. É bonito, mas se você se aproximar de um pontinho desse aqui, se você for olhar o quadro por um pedacinho dele, você não vai entender nada de perto, porque ele fica confuso, ele te confunde, ele mistura a sua cabeça. Então você tem que se afastar dele para olhar ele como um todo, tem que entender o contexto, quem foi que pintou, em que momento foi, para saber o que ele está querendo transmitir para você. Esse é uma explicação muito singela da arte impressionista. E o livro de Apocalipse, e é por isso que esse quadro está aqui, ele segue exatamente essa perspectiva da arte impressionista. Você não pode olhar para ele de perto. E eu acho que esse é uma... Tá falando aí, cara. Pode falar. Pode falar. Não, então, eu acho que essa é uma dificuldade, né? O maior desafio, porque todo mundo vem com alguma coisa isolada do Apocalipse, né? Não, mas essa passagem aqui, o que quer dizer isso aqui? Então, mas é aquilo outro ali. Exatamente. Mas isso aqui é literal, não é literal? Então, assim, é o que você está dizendo, né? Se a gente começar a olhar o Apocalipse talvez com uma distância maior, olhando ele como um todo, realmente a gente vai conseguir extrair realmente uma visão mais amadurecida, né, talvez. Exatamente. O que a pessoa precisa entender é que o livro de Apocalipse não é sobre a morte da Rainha Elizabeth.
Entendeu? O livro de Apocalipse não é sobre a prisão de Hitler. O livro de Apocalipse não é sobre a guerra da Ucrânia. O livro de Apocalipse não é sobre a Primeira Guerra Mundial. Não é sobre a Covid. Não é sobre a invasão de Napoleão. Não é sobre o homem chegando e pisando na Lua. Porque o problema de você olhar para os pontos isolados do livro é você começar a achar que o livro se refere a algum acontecimento histórico próximo seu. Parece até quando você está andando de carro na estrada, você olha para a nuvem, você já deve ter brincado disso com criança, né? Olha aquela nuvem, parece uma ovelhinha, né? Parece um gatinho, né? O Marco, por exemplo, só deve ver, né, golpes de jiu-jitsu. Olha aquela nuvem lá, parece que o cara está dando um mata-leão no cara. Armlock, pô. Né? Não, olha, mas isso que o Davi também, assim, só uma pequena, só corroborando o que o Davi disse, né? Na verdade, Davi, eu penso que isso é um erro, não só do Apocalipse, é que no Apocalipse fica um pouco mais acentuado por conta do que nós falamos da aula anterior, né? No sentido do povo querer aquela, né, mandinga, querer aquela espiritualidade exagerada e que não é verdadeira bíblica, né? Mas assim, se você pega qualquer livro da Bíblia e lê, claro que você pode extrair alguma lição e ensinamentos, mas se você resumir a leitura de um livro em um capítulo, minimamente você peca pela omissão, porque você não vai conseguir entender o contexto amplo e geral. E o Apocalipse, isso fica mais evidente por causa desses conceitos pré-estabelecidos, errôneos que as pessoas têm, dizendo, não, aqui é o fim do mundo, aqui é o livro que quando a gente abre aqui na Bíblia, o fogo já jorra na cara. E não é isso, né? Não é isso. Imagina, o cara abre o livro assim... Apocalipse sobe a chama, né, na cara do cara, né? Mas é bem assim, né? Ele falou no sentido figurado e a gente, na brincadeira, já imagina isso literal, né? É o olhar da maioria das pessoas em cima do Apocalipse, né? Não, sim, porque exatamente. Eu vou ver o dragão voando. E que isso. É isso complicado. É isso mesmo. Já contei para vocês, né, que quando eu era jovem, há muitos séculos atrás, não existia internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Eu me lembro de um pregador desse itinerante, que aqui no Rio de Janeiro tinha muito disso, pregador itinerante. O cara não é de igreja nenhuma, ele vai de igreja pregando, aparece lá assim, vem aqui pregar. Tinha um cara que ele vendia fotos que ele tirou da Bíblia, abria a Bíblia, tirava a foto do livro, e quando revelava a foto aparecia um túmulo aberto, né? Um céu, não sei o que, cara, vendia e a galera... Os caras reduziam a Bíblia como se fosse um Búzios, né? Parece Búzios. Os caras tratam a Bíblia que nem Búzios. Exatamente. Mas aí eu quero falar, Marcão, além dessa questão do Búzios, do misticismo, do folclore, do sincretismo, da questão mediúnica que você falou, que é tudo verdade, mas eu também quero falar sobre a preguiça, né? Há entre nós, cristãos evangélicos, uma preguiça endêmica. O cara tem... Já é da nossa cultura do Brasil, né? A preguiça, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, aquelas coisas todas. Mas na igreja, né, onde você tem um livro, que Deus podia ter nos dado um pendrive, né? Podia ter nos dado um DVD, podia ter criado um canal no YouTube, né? Mas Deus nos deu um livro. E aí é uma preguiça, né? Uma tiriça, como diriam os paulistas, né? Uma tiriça, o cara não quer. E você está falando para o cara que ele tem que ler, e ele não quer ler. Então, na verdade, essa aula também serve para que você que está estudando, está ouvindo, está assistindo, não importa, perceba o seguinte: se você tiver preguiça de estudar, você não vai aprender nada, nem da Bíblia, muito menos de Apocalipse. Quanto mais complexa a leitura, mais ela exige de você. Certo, ô Marcão? Isso lembra até o Berkoff, né, Marcão? Sim, então. E eu vou te falar que eu conheço gente... pseudos professores aí de Bíblia, né, que tinham a cara de pau de dar aula, por exemplo, sobre o livro do Apocalipse e que nunca leram o livro do Apocalipse. Como é que é possível isso? Qual é que realmente o cara, ele pega um livro qualquer, enfim, sim, quer dizer, ele demanda mais tempo de aprender e decorar uma apostila do que propriamente estudar. Mas isso também é um pouco sintomático, e isso tem muito a ver com aquela questão da geração que nós falávamos um pouquinho antes da gente entrar na live aqui. Recentemente conversei com uma amiga minha sobre isso. O custo da formação do raciocínio, o custo da não manipulação, que você só vai poder não ser manipulado quando você busca este conhecimento da verdade. Este custo, eu sei que ele é alto, porque ele envolve o abandono da preguiça. Então, dá trabalho. Eu falo para as pessoas assim, não adianta. Não, as pessoas elas têm esse estigma, né, Leclerc? Não,
é que você é inteligente. O caminho da busca do conhecimento é o mesmo. É sentar as nossas respectivas nádegas numa cadeira, abrir a Bíblia e estudar. E estudar e ler, estudar e ler, buscar a compreensão, pedir a iluminação do Espírito Santo. Agora, pode até ler em pé também, né? Se você não quiser sentar na cadeira, pode ler em pé também. Você pode até fazer, né? Tem gente que vai achar que é um sacrilégio, né? Mas na hora que você vai até o banheiro, por exemplo, fazer ali a sua necessidade, você pode ler estudar um pouco. Pode ler a Bíblia, não é pecado, né? Deus não é idiota. E as pessoas acham que essa busca, ela vem do nada, ela cai do céu, vai um download, né? Deus fez um download na nossa cabeça e tá tudo certo, entendeu? Pô, e Davi tá aqui também, o Davi é um cara da tecnologia. Hoje você tem tantas soluções, né, cara? Tantos programas. Não vem com essa conversa fiada, né? Antigamente o cara ainda falava, não, porque para interpretar você tem que conhecer o hebraico, tem que conhecer o grego. Você não precisa mais disso, você tem trocentas obras publicadas, nada a ver. Não, e é complicado porque, corroborando com o que vocês estão dizendo aí também, o brasileiro, por si só, ele não gosta de ler. E não quer dizer só a Bíblia, não. Qualquer coisa. Obra literária. Só tu perguntar assim, quantos livros você leu por ano? Se o cara falar 2, é muito. Se ele falar 2, Davi, ele tá 90%, acima de 90%. O cara tá fora da curva na estatística, sim. Então, exatamente. Aí quando eles vão para a Bíblia, né, eles têm uma leitura rápida. Você pode ver pelos programas gospels aí desses canais aí que a gente não vai fazer propaganda, mas tu vai ver, o cara vai ler um versículo e vai começar a fazer um misticismo em cima daquele versículo. Então, assim, não há uma necessidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Às vezes gastar 1 hora e meia para se debruçar, às vezes, sobre 3 versículos e explicar e trazer uma visão clara. Mas, entretanto, todavia, como o Leclerc já falou, essa é um olhar. Você tem que ter o teu olhar também. Você tem que sentar, estudar, para falar assim, poxa, isso parece muito com aquilo que o Leclerc falou. Poxa, eu vi o Augusto Nicodemos comentando alguma coisa do tipo, sabe? E vai também buscando de outras fontes para você fechar também o teu conhecimento. Não fica achando também que só assistir a nossa aula você vai sair daqui PhD em Apocalipse. Exato. Pelo contrário. E essa frase que dá o título do slide, né, não olhe de perto, é exatamente sobre isso. Você tem que andar para trás e aumentar o seu horizonte. Né? Ampliar a sua perspectiva. Aumentar a sua perspectiva, né? Você entender o que está acontecendo. É exatamente quando você vê jogo, já viu futebol, por exemplo, futebol americano, futebol, enfim. Você vê na televisão uma coisa, você vê no estádio é outra, né? Você está vendo de longe, está vendo os dois times, você vê que o time está bem armado, não está bem armado, está mal montado, não está. Você sabe, você já antevê a jogada. Então é isso que deve se tornar assim, fundamento para a abertura da nossa discussão nessa manhã, que é exatamente essa preguiça. Se você quiser estudar Apocalipse, porque eu amo Apocalipse. Porque eu sonho estudar. Então você tem que se abrir mão primeiro da preguiça. Em vez de você cantar abro mão dos meus sonhos, cante abro mão da preguiça. Aliás, para falar em sonhos, hoje à noite falaremos sobre sonhos. Né? Já que estamos falando sobre estilo, né, sobre aprendizado, o estilo do livro, o nome não é à toa, é um estilo literário que nós chamamos de estilo apocalíptico, que é um estilo literário que surgiu do século IV a.C. até aproximadamente século II, século III depois de Cristo. E o que é o estilo apocalíptico? É exatamente uma série de obras de diferentes civilizações que foram construídas numa perspectiva de que não há mais esperança. Observe que João, quando ele escreve Apocalipse, ele usa um estilo literário que é comum à sua época, não foi à toa. Porque a revelação dele, isso é importante você saber, a revelação dele não tem a ver com o estilo da obra. Ok? A maneira que as coisas que Deus disse para ele não tem necessariamente a ver com a maneira como ele escreveu. Ele escreveu de um jeito que era comum no seu tempo. Sim. E que jeito é esse? É a identificação do caos. Nós estamos num momento de caos aqui, social, sociológico, político, econômico. Não há esperança. A esperança está no porvir. Isso. Sim. Existe o apocalipse. Até a mitologia tem apocalipse. Mitologia nórdica.
mitologia grega, né, civilizações, todo mundo tem uma leitura apocalíptica. Então não é uma coisa exclusiva da Bíblia. Isso é importante você entender. Está no jeito de escrever lá, está na forma dele escrever, essa coisa do mundo arrasado, meio Mad Max, né? Meio Mad Max, do mundo acabado, né? Isso é comum na história. Então, não significa necessariamente que ele está dizendo que o mundo vai acabar em cinza. É um jeito de enxergar a vida. Isso até remete, né, Marco e Davi, aquela fala de Pedro, né? O sol escureceu, a lua virou sangue. Ele não está dizendo com isso que o sol apagou e que a lua está derretendo. Ele está dizendo, né? Exatamente. Ele está usando símbolos para dizer assim, tá ruim. E a redenção vem no dia seguinte. Vai haver um amanhecer, né? Vai virar uma página, né? Como diz o Maverick, que é a borda do envelope. Vai virar o envelope e aí mudou o tempo. Só os entendedores entenderão. Eu não sei se vocês lembram, na minha infância rolava muito essa fita. Cassete não, aquela de áudio era qual? VHS, né? Não, VHS era a fita de vídeo. A de áudio é cassete. Não, a pequenininha. Cassete. De áudio é cassete. Aquela é a fita cassete, só que ela é uma pequenininha. Aquela não é mole, não. A Última Trombeta. Meu irmão, como esse áudio da Última Trombeta criou o imaginário do Apocalipse em muita gente, né? As pessoas não tinham uma consciência por conta de tudo que a gente está falando, da dificuldade de leitura do brasileiro em si. Então a gente precisava imaginar. Como é que a gente imaginava? A gente ouviu aquela novelinha gravada, né, de antigamente, igual rádio, né, que o cara faz o barulho do trovão, né? Não, faz de novo, Davi. Como é que é? Faz de novo. Mas, Davi, você sabe que hoje... Não, desculpa te interromper. Tem gente que coloca, às vezes, assim, nas redes sociais, acho que Instagram, TikTok, né? Pegadinhas com pessoas que são evangélicas, e o cara joga um som de trombeta na casa, aquele som no Apocalipse, e a pessoa ajoelha e começa a chorar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso tá de verdade na alma de muita gente, cara. Sim, verdade mesmo. E foi a Última Trombeta e o Deixados para Trás que martelaram na cabeça de muita gente o olhar, né, a lente, né, a gente está aqui de óculos, a lente de como a gente tem que olhar o Apocalipse. E é muito difícil de desconstruir o imaginário. É muito difícil a gente falar o seguinte, pega todo esse pressuposto que você tem, deixa de lado e vamos aprender aqui do zero. Isso é muito difícil porque é o que o Leclerc falou no início, demanda tempo, demanda estudo, dedicação, e ninguém quer fazer isso. O cara falou assim, tem um filme bom disso aí, cara, assiste aí, Guerra Z, é assim que vai acontecer no Apocalipse. Exatamente. É meio zumbi, a cultura da preguiça, né? O Apocalipse é meio zumbi, né? É a cultura da preguiça. Né? Agora a pessoa assistindo a aula, revoltadíssima com os nossos comentários, mas então, como é que eu devo ler o Apocalipse? Então, vou te dar uma notícia que pode te surpreender, vai te deixar frustradaço, né? Na verdade, o Apocalipse é uma carta. Apocalipse é uma carta. Lê pra gente aí, Davi. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Há muitas pessoas, por não conhecerem o texto e por não lerem o texto, vão dizer assim, não, Apocalipse não é uma carta. Apocalipse tem cartas. Apocalipse tem as cartas às igrejas. Lá no capítulo 2, capítulo 3, tem as cartas às igrejas. Não, na verdade, Apocalipse é uma carta escrita com estilo literário apocalíptico, porque, na verdade, se você nunca estudou as cartas, você descobrirá, né, que existem vários estilos de carta. Né? A epístola é um estilo de carta, mas existem outras maneiras de você escrever. Né? O estilo, por exemplo, de Romanos é um estilo diferente do estilo epistolar. O estilo de João, 1ª, 2ª e 3ª João, é um outro estilo literário. O estilo de Apocalipse também é um estilo literário. Lê pra gente aí, Davi, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
Exatamente. Você vê então que ele tá escrevendo para as igrejas da Ásia. E o que ele está escrevendo? O livro todo. Quando você vai no capítulo 2 e capítulo 3 e vê as mensagens, né, ao anjo que está na igreja tal, escreve. Na verdade, ele tem mensagens específicas para estas comunidades dentro da carta. Assim como Paulo também faz a sua epístola. Diga a fulano de tal que estou indo para lá. Peça a fulano de tal para trazer minha rapadura. Diga a fulano de tal para não esquecer de escovar o dente de manhã. Lembra a dona Joana que eu estou esperando voltar lá para comer aquele omelete. É uma carta. É uma carta. Paulo e João está dizendo. Mas olha só, antes de eu continuar, eu quero destacar aqui, primeiro a presença da Marilda, que é fã incondicional do Marco Silco, está aí, ó, dizendo que o Marco Silco é o melhor. Eu já sabia, Davi também já sabia. Está entre nós um novo membro da Igreja Verdade e Graça, o apóstolo mundial Wellington Barbosa. Chama ele para aula aí, Leclerc. Um dos 7 espíritos da carta do Apocalipse. Não, botar ele aqui, aí fica 4 cavaleiros do Apocalipse. Um dos 7 espíritos da carta do Apocalipse. Tá ligado nos vídeos. Você tem a Dona Irã Hudson, David Livingstone, John Wesley, Moody e o Wellington Barbosa, os maiores missionários da história. E Ellen Moreira. Bom o dia, nome dela é Moreira. Ai, meu Deus. Para com isso. Marco, tem 4 anos que eu escuto isso. O nome dela é Moreira. Tá ficando velho. Nesse sentido, cara, a leitura de Apocalipse, presta atenção, não pode ser diferente da leitura das epístolas. Então, quando você lê uma carta, como Gálatas, como Coríntios, o que você tem que fazer? Saber quem escreveu, né? Por que escreveu, em que contexto a carta foi escrita, quais os temas que são abordados ali de forma relevante, por que são abordados, de que maneira são abordados. Então, tudo isso é colocado na carta para que você tenha um entendimento melhor. Senão você vai começar a achar que Efésios foi escrito para a sua igreja local. Que, na verdade, e que o problema de Coríntios tem a ver com o problema do seu irmão lá da sua liderança. Exatamente. E não tem, né, Marco? Não, na verdade serve para todo mundo, né? É que essa jogada também, né, Leclerc? Muita gente, a gente sabe disso. Eu conheço realmente igrejas aí, né? Igrejas, né? Seitas, né? Travestidas de igrejas que se colocam nessa condição de dizer: esta carta não me serve, mas esta daqui serve. Essa carta aqui, eu tive uma revelação que na igreja lá de Campo Grande, o capítulo correto para vocês é o capítulo 6. Como se os outros não fossem aplicáveis, né? Então, isso tem mesmo. E é importantíssimo esse destaque. Exatamente. E que fique bem claro, né? Que assim, não deve ser interpretado diferente, né, de uma carta como foi a carta, né, aos irmãos da igreja de Corinto, mas o que difere, sim, é só a forma da escrita. Ou seja, de forma doutrinária, serve para todo mundo, serve para hoje, serve para amanhã, serve para sempre. Vou pegar um gancho aqui do vídeo que Leclerc fez lá. A gente vai falar sobre isso, né? Eu estava assistindo. Isso aí até que você falou antes do Davi falar, só para não esquecer, porque eu estou com Alzheimer, Davi. Só para não esquecer, porque eu estou com Alzheimer. Isso fala aí. Que o Marco Cico falou. Já perceberam? O cara bota assim: Igreja Batista Filadélfia, Congregacional Filadélfia. Sim. Né? Exato. Ninguém bota Esmirna, que atira. O cara não bota, né? Sardes, o cara só bota Filadélfia. Né? Os entendedores entenderão também. Vai, Davi. Não, eu ia falar exatamente isso. Você me contou para falar o que eu ia falar. Olha só. Eu assisti o teu vídeo lá do podcast e você mencionou isso, né? Porque é verdade, a gente tende a ser seletivo no texto bíblico para dar ênfase naquilo que a gente quer ou ensinar ou isso, o que nos interessa, né? Quando, na verdade, o olhar tem que ser todo. A carta a cada igreja ali é um pedacinho de toda igreja.
né? Exatamente. Pode não estar naquele momento temporal, mas em algum outro momento vai acontecer. Então, é um alerta a todas as igrejas sobre todas as cartas, não é? Ó, tá vendo? Essa aqui é o exemplo da igreja que vocês têm que ser. Não, todas você tem que pegar um exemplo ali e falar assim, ó, ele precisa estar atento a tudo isso. É um ensinamento, né? A gente vai falar das igrejas, obviamente, né? Falaremos bastante dessas igrejas, mas assim, o que eu acho mais engraçado é o que o Marco falou, né? Essa presunção, né, do cara achar que o texto específico, né, serve, o outro não serve. Eu quero ver o cara ter coragem de botar essa igreja Batista Laodiceia. Quem não bota. Quero ver ter essa coragem. A Gisele está escrevendo aqui, o Marco e Davi, que ela achava que as cartas eram escritas à mão. Então, algumas sim, Gisele. A gente até explica isso numa aula que nós fizemos já antiga, né? Mas quando nós chegarmos nas cartas, nas mensagens, que está tão acostumado a chamar de carta, nas mensagens específicas, eu vou dar uma palhinha sobre diferentes tipos de carta. Aí você vai ver que algumas eram escritas à mão, enfim. Algumas eram até orais, né? Saudações orais e tal. Então, assim, considerando que Apocalipse é uma carta, eu preciso saber que João, que é o escritor da obra, depois vamos falar sobre João, está escrevendo aos cristãos daquele tempo, daquele século, que estão sofrendo ameaças do Império Romano. E é no lugar desses irmãos e na perspectiva desses irmãos que nós precisamos nos colocar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, que é uma interpretação comum, que o Marco já pregou muitas vezes dessa forma, e o Davi também, né? O cara pega lá um determinado pontinho de Apocalipse e diz assim, né, você não deve ser morno, né? Perdão, você não deve ser quente, nem você deve ser frio. Antes, né? Não, nada contrário. Disso. Nossa, tudo errado. Você tem que ser frio ou você quente? Tem que ser frio, morno, Deus te vomita. Ou você tem que Porque se você for morno, você vai ser vomitado da boca de Deus, né? Aí o cara pega isso, né, e transforma isso numa medição de temperatura espiritual. Como se o crente termômetro da fé, né? Fosse um crente poderosamente usado por Deus e o crente frio está frio. Mas quando você lê a carta, os irmãos, a cidade, você vai ver que não tem nada a ver com isso. João está falando de dutos de água, né? João está falando de distribuição de água, de uma realidade sociológica, de uma realidade urbana, para dar um exemplo muito simples. Então tem nada a ver a abóbora no areal com a aurora boreal. Mas o cara vai lá, pega o negócio, né? Arranca da carta. Nas supostas revelações, né, Leclerc? Deus está me dizendo aqui que tem muito crente morno que está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Nas revelações os caras falam isso. Exatamente. Então a primeira questão, né, o primeiro ponto, a primeira premissa para você estudar Apocalipse é saber que existe um público para o qual a carta foi endereçado. E esse público recebeu uma carta escrita num estilo literário que era comum à época. Qual estilo é esse? O estilo apocalíptico, que é a coisa do caos, né? Tá tudo um caos, mas há esperança no futuro. Não há esperança aqui agora. Isso é um estilo comum, João, né, Leclerc? João ali, ele tinha noção de que todos os outros discípulos já tinham, né, debandado ao lado do pai, né? Então ele, com o olhar de ser o último ali, né, e aprisionado na ilha de Patmos, ou seja, ele estava isolado, não conseguindo ver. Ele está igual o Elias, né? Só eu que não me dobrei, mas tem 7.000 e volta ali, né? Exatamente. Então esse olhar de que é a última esperança, essa carta que eu estou deixando para vocês entenderem. Exatamente. De que... E que esperança, né? Sim. E que esperança, né? Ela é quase que um resumo de todo o cânon bíblico, né? Sim. Enfim, agora, outro ponto importante, ó, já falamos
Já falamos da questão do impressionismo, né? Você não pode olhar para a carta em pontos isolados. Já falamos do estilo literário, apocalíptico. Já falamos do público. Agora vamos falar de um outro contexto importante, que é o contexto romano. Vamos ver se... O Marco, você que é um homem riquíssimo, né? Tem tesouros e tesouros guardados no cofre. Você reconhece esta moeda? Reconheço. Opa, denário romano. Quem nunca? Isso. Esse é famoso. Esse denário parece que tá com um chifrinho aí, o César, pô. Não, é verdade. Vespasiano, exatamente. O denário romano, ele traz uma... Parece um chifre. Parece um chifrinho, não parece? Parece um chifrinho mesmo. Tudo a ver com o imperador, né? Tudo a ver. Tem uma escrita no denário que é exatamente aquilo ali, né? Pom Max, ou Pontifex Maximus, que significa grande sacerdote, que está impresso na moeda. Está impresso na moeda. Então, assim, além do contexto literário, além do contexto que envolve escritor e destinatário, além da questão do olhar impressionista, que é interessante e necessária, tem também o contexto político, econômico, social daquele momento, que é o do Império Romano. E aí fica a dica agora para quem está lendo. O tema do livro não é Satanás. O quê? O tema do livro não é o anticristo. Vou embora. Eu vim aqui para falar do demônio. É a besta, eu quero ouvir da besta. A marca da besta. O tema do livro não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O tema do livro é adoração. Por incrível que pareça. É impressionante como a nossa leitura, agora eu vou nos incluir, né? Como a nossa leitura é equivocada, muito equivocada, né? Então, só para você entender, você que está nos assistindo, 100 anos antes dessa moeda ser cunhada, antes de Cristo, inclusive, como você pode ver aí, 30 anos antes de Cristo aproximadamente, um pequeno grupo do Império Romano, que era um grupo asiático, sugeriu e solicitou a autorização para fazer um culto, prestar adoração ao imperador romano. E é importante dizer que a adoração a líderes políticos não é uma coisa específica do Império Romano, ok? Faraó queria adoração, Nabucodonosor queria adoração, Saul ergueu um monumento em sua própria adoração, Gideão caiu porque queria adoração. O famoso rei Uzias, né? No ano em que morreu o rei Uzias, queria adoração. No Éden, a queda do homem foi exatamente porque o homem queria ser igual a Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída porque havia ali o desejo, né, de tirar Deus. Babel virou Babel por causa da torre, porque os caras queriam pegar no lugar de Deus. E todo mundo se arrebenta quando quer virar divindade. Então, isso é um problema da queda. Na verdade, o tema do Apocalipse é parecido com o tema de Gênesis. E não é à toa que Apocalipse encerra o que Gênesis começa, que é a adoração. Então, no Império Romano, 30 anos antes de Cristo, começa um movimento de adoração ao imperador, que começa tímido, né? O próprio César Augusto, na época, recusou, mas ele autorizou que fosse criado um templo, né, para adoração ao Deus de Roma. E aí fica a dica aí para quem nunca leu mitologia grega, né? Homero. Você tem que ler a Ilíada de Homero, Eneida de Homero, a fundação de Troia, a cidade dedicada aos deuses de Roma, a divindade que cuidava de Roma. Então, o imperador, num primeiro momento, recusou a adoração, mas depois ele, gentilmente, né, suavemente, foi criando lá, né, um movimento de adoração. E quando o Augusto morreu, o Senado Imperial, olha só, o Senado Imperial, né, definiu que Tibério fosse chamado de filho de Deus. Inclusive, Tibério é o imperador, olha só, é o imperador romano do tempo de Jesus. Agora eu vou te mostrar, exatamente, vou te mostrar agora a fotinho dele. Calígula
considerado por muitos, né, junto com Nero, aí, um dos mais cruéis, ou o mais cruel imperador do Império Romano, né, Caio César, ou Calígula, terceiro imperador romano da dinastia de Júlio Claudiano. E ele era um cara que tinha muitas megalomanias, tem muitos textos sobre isso. Ele mandou construir uma estátua em sua própria homenagem dentro do Templo de Jerusalém, antes da destruição. E foi o primeiro imperador romano a apresentar-se diante do povo como Deus. Olha que coisa incrível, né? Nós não estamos falando de uma cidadezinha na montanha. Nós não estamos falando de um país no interior. É um mundo globalizado, né? Exatamente, nós estamos falando de um império mundial. Não tem nada mais mundial, além do supermercado mundial, não tem nada mais mundial do Império Romano. Eles não estão patrocinando a gente não, Leclerc. Oi? Eles não estão patrocinando a gente não, pô. Não tá não? Puxa, eu acho importantíssimo, Leclerc, essa ênfase que você está dando nessa parte, porque muitas pessoas não discernem o que era o Império Romano da época de Jesus. As pessoas têm uma ideia, uma noção muito vaga vamos assim dizer, da relevância que havia nessa questão do Império Romano. Tanto é que isso, se você, por exemplo, se você lê os evangelhos, você percebe que até mesmo os judeus, eles tinham, os judeus e os fariseus, no caso, né, tinham ali as suas altíssimas queixas contra o Império Romano, e não era à toa. É que talvez a pessoa que leia superficialmente ou não procure se ambientar do contexto de época, ele não consegue entender o tamanho que era essa questão. Imagine se a gente fala isso para nós hoje. Vamos supor que um imperador desses nossos dias, ou um presidente, alguma coisa assim, se apresente como povo. Ó, vocês vão começar agora a me chamar de Deus, porque eu sou Deus. Era tipo isso. Né? Exatamente. Tipo isso. Mas é pior do que isso, porque, na verdade, a questão é bem mais complexa, né, do que se minimiza. Porque quando o cara está lendo a Bíblia, ele fica imaginando aquela coisa meio, como é que eu posso dizer, meio romântica, né? Sim, meio romântica. Sim. Como se o cara aparecesse, né, com, como é que eu posso dizer, com um cajado na mão, no alto do monte, né? Venham e me adorem! Não é assim que funciona, é coisa de filme. Mas a tendência é fazer a leitura romântica sempre. Exatamente, você está vendo, a coisa é muito pior do que isso. Se fosse só isso, se fosse só assim, o pessoal ia rir. Mas a coisa é muito pior do que isso. Na verdade, quando João escreveu o livro de Apocalipse, né, havia pelo menos 40 templos já na Europa e na Ásia onde César era adorado como divindade. E nesses templos, e em torno desses templos, havia toda a discussão política, sociológica e econômica. Ou seja, para você vender, já estamos dando spoiler aí, para você vender, para você comprar, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para você ser aceito socialmente, para você ser reconhecido como alguém que faz parte, né, que está incluído, inserido, como alguém que é cidadão, aí vem a questão da cidadania, ser reconhecido como... Você tinha que fazer parte desse círculo. Porque, em muitos casos, não fazer parte desse círculo é um ato de traição. Exato. Quero lembrar, a questão é o aceito pela sociedade, né? Preciso ser aceito no meio que eu tô, né? Quero lembrar, famoso lobby. Isso, quero lembrar, inclusive, que essa foi a razão que o Sinédrio utilizou, né, como justificativa para matar Jesus. Ele é contra César. Ele é contra Roma. Não é? Ele quer ficar no lugar de Roma. Os judeus foram apertados, né? Não, mas esse aí é o rei de vocês. Não, só há um rei, que é César, né? Só há um, que é César. Exatamente. As regiões, os lugares de adoração, os templos eram chamados de guildas, né? E é ali que você tinha os contatos, as conexões, é ali que você entrava na vida comercial. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer trabalhar, se você quer ser respeitado, andar na rua e ser respeitado, você tem que fazer parte desse grupo. E esse grupo está incluído. Então, é um problema muito grave.
é um problema mais grave do que se imagina. Não é aquela coisa do cara em cima da montanha, né? Venham e me adorem, ajoelhem-se diante de mim. Pô, se fosse isso, era fácil. Não. Que foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Curvem-se diante da estátua. Não. Né? Como é que eles falam, o Davi? Né? Se Deus quiser nos libertar, viveremos. Mas se Deus não quiser nos libertar, morreremos. E dane-se Nabucodonosor. Assim que eles falam? Na linguagem de hoje em dia, sim. Dane-se Não é? Nabucodonosor. Mas eles falam assim, dane-se, não quero saber. Nós não vamos nos curvar. Tinha lá o horário, né, que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua lá. E não poderiam se curvar diante de outras divindades, que foi a razão que levou Daniel a ser preso, não é verdade? Depois no caso da Cova dos Leões. No caso do Império Romano, já é uma idolatria mais inteligente. Ela está vinculada a questões... Tira o emprego, tira a comida, né? É quase uma... Como que se fala? É como se fosse fazer parte de um clube social que te desse prestígio, Isso. Né? É uma maçonaria inicial ali. Maçonaria, um rotariano, alguma coisa assim. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, olha só, os crentes fiéis, olha o contexto. Né? O cara que é crente, que é fiel, que nasceu de novo, que se encontrou com Cristo, né? Eles sabiam e criam que Jesus é o único Filho de Deus, o único Salvador do mundo. É óbvio que agora que você está lendo com a gente, você sabe que até a expressão Filho de Deus não é à toa, né? Até quando está lá no Evangelho, Filho de Deus, não é à toa, porque é assim que os imperadores se autodenominavam. Né? Filho do homem, Filho de Deus. Isso não é à toa, isso não está ali aleatoriamente. E os crentes, então, eles entendiam que Jesus é o único Filho de Deus. Só que para você expressar isso publicamente, que é algo que a gente começa a experimentar um pouco agora, não com relação à religião, mas com relação à opinião, né, com relação à fala, para você expressar isso culturalmente, isso não apenas era embaraçoso, como poderia ser considerado traição, que foi por isso que Jesus foi preso. Ó, você é um traidor do império. Por quê? Porque você disse que você não reconhece César como Deus, então você não trabalha mais. Esse aí era o cancelamento da época, né? Cancelamento da época, muito bem. É isso mesmo, cara. Cancelamento mesmo. É mesmo. Se você não andar como a banda, né? Se não dançar de acordo com a banda aqui, de acordo com a música, vai ser cancelado, ninguém faz negócio com você, você vai ser chamado de traidor e você vai ter que conviver com isso. É isso. Portanto, né, meus amigos estudantes de Bíblia e Teologia, não é à toa que a palavra adorar aparece 24 vezes no livro de Apocalipse. E no Novo Testamento todo, só mais 35 vezes. Sem contar que, junto com adorar, Apocalipse traz glorificar, agradecer, louvar, dar honra, receber glória, servir a Deus, clamar. E uma quantidade enorme de hinos e orações, né, diante do Cordeiro, né, os seres celestiais, os seres viventes, os anciãos, todos se prostraram. O que o livro está dizendo? Está dizendo para a gente que João está afirmando categoricamente que só existe um ser que deve receber a adoração. Esse é o tema do livro. Contrário a tudo que o Império Romano propaga de forma global. E que esta adoração correta a Jesus, ao Cordeiro, ela tem recompensa. É isso. Esse é o tema. Muito bom. Essa é a linha do livro. Ela tem recompensa. Ah, mas pode me matar. Ah, mas eu não vou comer. Ah, mas eu não vou... vou ser perseguido. Mas tem recompensa. Sim. É isso que ele está dizendo, né? Não desistam. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer, né? Ao que vencer. Tem recompensa. É interessante, né, Leclerc, que não há em nenhum momento, né, nesse contexto todo, uma questão de que nós não teríamos problemas. Na verdade, a ênfase aí, nessas partes que você está dizendo, é que
teremos problemas, mas futuramente seremos recompensados se não desistirmos, né? Exatamente. É o olhar. Davi, fala aí, diga. pode falar. Não, é o olhar literário que o Leclerc falou sobre o Apocalipse, né? É a forma de dar ênfase a tudo que está se desgraçando, né, em volta, mas que há uma esperança do porvir. Então, assim, e agora corroborando o que o Marco falou, a gente vive um evangelho muito utópico de que você vai andar sobre nuvens, Sobre né? as águas. Sobre as águas, nenhum mal chegará à tua tenda, praga nenhuma, né? Então, assim, quando você lê a Bíblia real, o que mais o povo de Deus passou é dificuldade, né? E não somente o povo de Deus, mas sim o ser humano em si por conta da queda, né? E a diferença é que quando a gente olha o Apocalipse, a gente tem a certeza de que por mais que tudo vai dar errado, existe esperança na glória por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso mesmo. Eu quero ver você cantar hoje à noite, Davi. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Você já cantou muito essa música. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu já poder. Cantou muito, Davi. Já cantou muito. É isso mesmo. Cara. E você vê que nas cartas específicas, nas mensagens específicas às igrejas locais, em nenhum momento Jesus fala assim: não temam que o imperador vai morrer, vocês não serão tocados. Não tem essa aí, né? Não tem. Não tem. O que tem é. Não tema que esse que se levanta contra você será comido de bicho. Não tem isso. Mas quem é comido de bicho é o crente infiel, pô. Não é o inimigo. Mas uma certa feita aí, um desses apóstolos aí, que são autodenominados apóstolos, né? Falou num culto transmitido que ele tinha sido alvo de uma investigação por parte de um repórter e que o repórter agora estava morrendo de câncer. Tá vendo? Falou. Foi o mãozão. O apóstolo boiadeiro. Mãozão, né? Valdomiro. Valdomiro. E foi o Rezende Marcelo lá, né? Rezende. Ele falou que o Marcelo Rezende, como fez uma matéria sobre ele, que agora ele estava sendo comido de câncer. É forte, brother. Ele falou desse jeito, abertamente, assim, rede nacional e tudo. Falou mesmo. Falou, lembra? Falou mesmo. E os irmãos, muitos irmãos nossos, ou por ingenuidade, ou por maldade, exatamente, aplaude. E o que. Cara, a justiça de Deus tarda, mas não falha, ela veio. Se você pegar Apocalipse, esse pedacinho aqui nosso, e traduzir para uma linguagem mais atual, o que João está dizendo é o seguinte: você está sofrendo, mas é isso mesmo. Continua aí, porque não existe outro caminho. Sem massagem. Como diria o Doutor Estranho, não há outro caminho. Ou como diria o Mandaloriano, this is the way. não adianta. E com isso eu quero dizer que essa cultura nerd nossa, né, ela imita a Bíblia direto, se inspira nos textos bíblicos. Né? A Marvel, a DC Comics, grandes autores como C.S. Lewis, Tolkien, essa galera toda se inspira na Bíblia, tá? Então não vem com essa conversa, não. Bebem dessa fonte. Os caras bebem nessa fonte aí para narrar, né? The Witcher, né? Fui lá no C.S. Lewis, né? Lá atrás, Gil Vicente, no século XV, XVI, A Barca do Inferno. Esses autores, Homero, essa galera toda bebe nos textos antigos. Cada um escreve a sua própria mitologia, mas no final das contas, o caminho é esse, ele é irreversível. E a virtude do cristão é resistir a esta tentação. Qual é a tentação? É a tentação de ser atraído para o sistema, ser subvertido para o sistema. O sistema
imperial. Muito bem. Para a gente fechar o nosso encontro de hoje, né, que já estamos indo aí para 1 hora, vamos falar sobre diferentes formas de você ler o livro. Diferentes formas de você ler o livro, a leitura do Apocalipse. Como deve ser a leitura do Apocalipse? Ou uma pergunta diferente. Como a leitura do Apocalipse acontece? Então, assim, nós vamos dar para vocês aqui uma dica e falaremos sobre elas durante os nossos estudos. Né? Você pode ler o livro, e a forma mais comum de ler, de 4 maneiras. Você pode ler o livro de Apocalipse numa perspectiva que nós chamamos de preterista. Olha, Cleber, pede só para pegar um papel, uma caneta e anotar essas 4 formas de leitura. Pega o papel e anota aí, ou então anota no seu celular. Você pode ler o livro de uma forma preterista. E o que é isso? É você olhar para o livro como se ele falasse apenas de eventos que ocorreram no primeiro século. Então, tudo que tem no Apocalipse aconteceu no século I. E acabou. Preterista de pretérito, né? Existe isso, de passado, exatamente. Tem muita gente que estuda o Apocalipse e interpreta desta forma. Tudo que tem no livro já aconteceu e já passou, né? Vamos ver aqui um comentário do quarto cavaleiro do Apocalipse, do Wellington, né? Falando exatamente isso. Aqui, ó. A falta de conhecimento substancial das Escrituras, especialmente do Apocalipse, né, impede as pessoas de terem uma compreensão exata do texto. Né? E aí você, como o cara não entende, ele tem o ímpeto de tirar o poder temporal na marra do texto. Como ele não entende o texto, não entende exatamente o que ele significa, então ele tira o tempo do texto, tira todo esse contexto histórico que a gente deu aqui, do estilo, do tempo, do império, e aí começa a interpretar o texto como se ele falasse da final do Campeonato Mundial, agora que vai ter no Catar, né, no Marrocos, da eleição do Biden. Eleição do Biden. Apocalíptico, né? Então, uma forma de você ler o livro é essa. E existem alguns intérpretes que pensam dessa maneira. Essa é uma primeira forma. A segunda forma de você ler o livro, né? Uma segunda maneira de você ler o livro de Apocalipse é historicista. Ou seja, o livro de Apocalipse faz a previsão da história do mundo a partir de Cristo. Por isso que o cara começa a identificar no texto acontecimentos históricos, né? A queda do Muro de Berlim, a queda das Torres Gêmeas, né? A invasão do não sei o que lá, a peste negra do século tal, o Papa, até o Papa, isso aqui é o Papa fulano, Papa ciclano, Papa... Associar o Papa também ao Apocalipse também é demais, né? A pessoa tem raiva do Papa. A pessoa tem raiva do Papa, né, cara? Sim. Uma raiva do Papa. Tem um irmão que eu conheci, que eu vou citar quem é, para não ficar mal, que toda vez que aparecia na televisão, odeio esse homem. Rapaz, você nem conhece o cara, odeio, Satanás, que isso? Não, mas pelos sinais, agora a gente realmente está no final dos tempos, porque havia 2 papas e um morreu. Mas esse volta, né? Como diz o texto lá do. Não, o que volta não é esse. O que volta é o João Paulo II. Tem uma câmera em cima no túmulo dele lá, esperando ele acordar. E ele foi preso hermeticamente, né? Ele não está deteriorando, não. Ele vai levantar igual o filme lá, Imhotep. O cara usa referência de múmia, ele mostra a idade, né? Então. Anos 90 forever. Meu irmão. As minhas filhas foram fazer a prova do Enem. Pô, na prova caiu, não sei o que lá. Eu falei, então, eu vi isso aí, aconteceu ano tal. Essa é a diferença. A gente viu. Sim. Uma terceira forma de você interpretar o Apocalipse é a forma futurista. Aí, os 4 cavaleiros aí.
Tudo que tem no Apocalipse está no futuro. Nada agora. Tudo depois. Viu? Isso é uma outra forma de você enxergar o livro, e há muitas pessoas que interpretam desta maneira. Inclusive tem uma linha de interpretação, né, vamos falar sobre ela depois, que é o dispensacionalismo, que trabalha exatamente com essa pegada aí, que é o nosso querido Tim LaHaye, Deixados para Trás, Frank Peretti, né, Tenebroso, trabalha com essa linha aí de tudo, é tudo depois. Tudo vem depois. Tudo vem depois. E, por fim, nós temos a linha idealista, que trabalha com a concepção de que o Apocalipse fala de questões atemporais. Ou seja, o Apocalipse serve para qualquer época. É uma metáfora. É quase uma parábola. Não necessariamente questões verdadeiras, né? Seja como for, seja preterista, historicista, futurista ou idealista, o que você precisa entender é que nenhuma dessas abordagens é completa. Sim. Por tudo que nós já falamos. O estilo, o tempo, a obra, a autoria, né? Nenhuma das abordagens é completa. Porque, na verdade, né, João ele tá usando um jeito de escrever que é apocalíptico, que remete aos profetas do Antigo Testamento. Tem muita citação do Antigo Testamento ali, né? Remete ao jeito de pensar, e ele está usando exatamente a pegada profética do Antigo Testamento para fazer uma crítica sociopolítica e econômica da sua época, que é o que Abacuque faz, Isaías faz, Amós faz, Jeremias faz, Elias, todos eles são assim, né? Eles são os caras que se levantam para botar a mão, né, botar o dedo na cara do imperador, como Daniel, nem tanto, que Daniel é uma outra pegada, mas os profetas clássicos, né, os profetas lá de Samuel em diante, Natã, essa galera é dedo na cara do imperador, né, dedo na cara do rei. O questionamento, a crítica é sempre em torno desta adoração. Até Natã e Davi, né, porque Davi também, nós falamos sobre isso várias vezes na vida, Davi também ficou antropocêntrico. Num determinado momento ele se achou meio Deus, né? E vai lá o profeta e mete o dedo na cara dele. Então, nenhuma abordagem é completa, porque esse não é o objetivo de João. O objetivo de João é dar uma resposta de Deus àquele momento de crise que os caras estão vivendo ali no livro de Apocalipse, no momento de Apocalipse. E a crise é imperial, tem a ver com adoração, tem a ver com economia. Portanto, né, para a decepção total de Marco Circo e Davi Cavalcante, João não estava predizendo eventos específicos. Vou embora. Acabou. Ele não é Nostradamus evangélico, ok? Quer dizer, então você está me dizendo que o Apocalipse, então, não traz as adivinhações, então. Olha só. Não tem adivinhação, porque, na verdade, ele está falando das experiências enfrentadas pelos seus leitores, né, daquele momento, experiências reais, e a esperança que vem do próprio Cristo para este público local. Né? Então, ele não está fazendo predição sobre o futuro, ainda que o texto possa ter projeções e reverberações do futuro. Por exemplo, né, nós sabemos que Noé entrou na arca e foi salvo do dilúvio. A arca foi a graça de Deus que salvou Noé do dilúvio. Nós podemos fazer o mesmo paralelo profético para a redenção, não é verdade? Nós entramos em Cristo, que é a nossa arca, que vai nos salvar do juízo. Mas, poxa, a arca não é uma história que aponta para o futuro, é uma história real, é uma história que conta um momento específico de juízo circunstancial, né? Circunstancial, exatamente. Eu posso fazer um paralelo profético, né? Da mesma forma que eu posso fazer um paralelo com relação a Abraão e Isaac lá, deitado na mesa do sacrifício, Abraão com um punhal na mão, vou fazer um paralelo, né? Deus proverá para si um cordeiro. Beleza, é um paralelo, mas não é um ato profético de Abraão. Sim. Você, inclusive, né, Marco, você que é especialista em ato profético,
Você pode falar mais sobre isso. Mas é importantíssimo ter esse entendimento sobre a questão circunstancial, como eu citei aqui, entender que o fato, né, do Apocalipse e a necessidade, né, a quem está respondendo a carta do Apocalipse, é claro que nós podemos sim fazer essa analogia, interpretar, colocar para nós, mas não como eventos futuros no sentido assim, estamos adivinhando o que vai acontecer. Está acontecendo agora, neste momento, tal coisa que estava escrito lá no Apocalipse. Mas nós temos que levar em consideração que aquilo foi escrito, sim, para aquela época, no sentido de dar a resposta para aqueles que eram contemporâneos de João, embora tenha a ver com tudo que nós falamos aqui, a questão do estilo, etc., mas não negando a circunstância. A circunstância era os cristãos desanimados, o caos estava sendo detectado, mas havia uma esperança para o caos, como também, se nós colocarmos para nós hoje, certamente há uma esperança para o caos que nós vivemos. Exatamente, é perfeito, cara. Isso que você disse agora, né, Davi? De fato, assim, o que o livro de Apocalipse diz? Existe uma competição entre o Império Romano e o Cordeiro. Na verdade, é uma... Fala, Davi. Não, é bom salientar, porque a gente costuma ser muito místico, né? Muito sincrético. Então, quando a gente vê os textos, a gente imagina que João foi tomado por Deus a escrever como se fosse uma psicografia. Não, João, de uma forma inteligível, fechou o olho, né? Anotou, e com certeza o olhar de João era para o povo dali, da época, do que estava acontecendo ali, né? Ele não conseguia mensurar que talvez há 2000 anos para frente alguém leria aqueles textos, né? A gente sabe que o texto inspirado por Deus, ele pode ser usado para nós hoje em dia? Pode, mas havia um público-alvo naquela época, uma circunstância daquela época. Então, a gente... Muito bem colocado, Davi. Tem que separar, porque a gente vai para a leitura com vícios do nosso tempo, né? O que você falou é muito, muito pertinente, porque é bem provável que vamos fazer uma conjectura, isso não tem no texto, né? Mas é bem provável que na cabeça de João todas aquelas conclusões fossem iminentes, fossem rápidas. Sim. A possibilidade é grande, assim, Jesus... Eu tô na ilha, tô preso, tô isolado, aí vem Jesus, o próprio Cristo, e João conhece bem Cristo, afinal, né? É aquele que Jesus o discípulo que Jesus amava, o que é uma coisa bem legal no texto, né? Então é bem possível que ele pense assim, chegou a hora, não é? Chegou a hora, então não temam, né? Imagina ele escrevendo, não tenham medo, logo, né? Eis que em breve venho, né? Eis que em breve venho. Ele deve estar pensando, semana que vem, né? Semana que vem, mês que vem. Não, mas foi o que o Davi falou. Eu acho também assim, é humanamente impossível, pode ser uma conjectura, que João ele escreveu com isso que o Davi falou. Não, eu escrevi porque daqui 2000 anos, 3000 anos, a Igreja de Cristo lá na frente vai precisar ler isso aqui. Certamente não está no texto, não posso afirmar 100% de certeza, mas eu penso em mim, por exemplo. Eu vou escrever um artigo para o blog, eu penso só para daqui um mês. Imagine para daqui 2000 anos, né? Uma coisa muito grande, né? Muito tempo, né? O seu Roberto, o nome dele é Moreira, ele botou uma coisa muito legal aqui. No período da ditadura, muitos poetas, cantores e filósofos nos deixaram metáforas com críticas implícitas sobre o regime. Exatamente, seu Roberto. É a arte fazendo o seu papel subversivo. A arte tem esse papel, né? A pintura, a escultura, a literatura, a música, tem esse papel de fazer crítica, muitas vezes velada, metafórica. Tem aquela música famosa, né, do Chico Buarque, né, Apesar de Você, que faz uma crítica super bem-humorada e super aguda, né, uma faca, assim, mas super bem-humorada, alegre, e você nem pode dizer que ele está... Ele pode dizer assim, não, eu estou falando aqui da minha mulher que me traiu, estou falando aqui do meu chefe, não estou falando de você, mas é isso mesmo, é histórico. O Wellington também faz uma análise muito legal, né? Deveríamos aprender com a Escritura, especialmente com o Apocalipse, que o Senhor reina, e ele no tempo certo, no tempo devido, restaurará a ordem. Não seremos nós que colocaremos ordem no caos circunstancial, nem hoje nem nunca. Muito bem, Wellington.
Você não vai mudar a realidade da sociedade estendendo as mãos sobre a cidade. Você aí, o Davi, fazendo as que já voltas andou muito de proféticas, helicóptero, jogando óleo, jogando azeite em cima de Campo Grande, Davi. Rapaz. Já vi um apóstolo aí nesses modernos aí alugando um helicóptero e tacando óleo lá de cima, em cima dos rolês aí da vida aqui de São Paulo. Não é? Em cima dos rolês da vida, Ai, exatamente. cara. Então, na verdade, É isso aí. o que o livro faz é nos inspirar, né? Principalmente com relação ao imaginário, porque assim, diante do caos, diante do controle romano, diante do poder imperial, diante das impossibilidades, qual é o imaginário que você cria? De desesperança. De desesperança. Né? Não há esperança, não há futuro. Né? Não tem o que fazer. Mas o livro de Apocalipse, né, é a centelha da esperança. Ele vai lá e vai dizer assim, não se preocupem. Então, ao ler o texto, você pode decidir viver uma vida diferente. E isso que é legal. E isso se aplica diretamente ao nosso tempo. Ao ler a Bíblia, o cristão pode decidir viver uma vida diferente. Né? E pode decidir pela lealdade ao Deus que o salvou. E isso muda tudo. A lealdade dele não tem a ver com a religião, não tem a ver com o pastor, com o apóstolo, com o missionário que controla a vida dele, não tem a ver com medo de ir para o inferno, com medo do caos. A lealdade dele tem a ver com a mudança de perspectiva. É a verdadeira metanoia. É a verdadeira mudança de pensamento. Né? Então, uma vez que existe porvir, que existe esperança, que existe um Deus que governa, como disse o Wellington aqui muito apropriadamente, então eu posso viver a minha vida em lealdade a esse Deus, com imperador ou sem imperador. Que é o que Sadraque, Mesaque e Abednego falam, né? Vivendo ou morrendo, nós não nos curvaremos. Você que sabe, você faz o que você quiser. Então isso é muito legal. Ele está trabalhando o imaginário, né? O imaginário. Isso é bem legal porque você já deve ter ouvido, Davi, você também, Marco Circo, de vez em quando alguém fala assim, irmãos, sabe quantas vezes a palavra não temas aparece na Bíblia? 365, uma para cada dia do ano. Mentira, irmão, isso não é verdade. Chega a dar uma respirada fundo aí. Alguém inventou isso, né? Como se você precisasse ouvir não temas todo dia. Não precisa! Na verdade, o livro de Apocalipse diz o contrário, né? Não tenha medo. Mas siga em frente. Ó, deu um Google aqui, tá dizendo que aparece 366. Então, se não for ano bissexto... Até o ano bissexto. Até pro ano bissexto tem a palavra, né? Algum ano que não é bissexto, você vai ouvir não temas 2 vezes. Não é, cara? E assim, na verdade, não. Aí, quer dizer, olha só como isso é interessante. O Davi vai pregar na igreja lá e pega o microfone, irmão, não tenha medo, porque a Bíblia diz não tema 365. Aí o cara, ele fica mais encorajado por essa bizarrice que o Davi falou do que pela esperança verdadeira que é Cristo. Sim. As pessoas se sentem mais encorajadas por aquilo que não é verdade. Olha que loucura, né, cara? Olha que maluquice. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Não, e tem muita gente, Leclerc, que eu já ouvi muito essa frase. Eu não posso deixar a igreja essa semana porque é uma bateria de ânimo que eu tenho para a próxima semana. Ou seja, o cara ir à igreja... da próxima semana, né? Não. O cara ir à igreja naquela semana, ele se abastece apenas uma porção para ele durar uma semana. Ou seja, ele está muito longe do Cristo que dá a esperança, né? Ele está vinculado à igreja que dá pequenas porções, assim, gotinhas na boca dele, para ele achar que, não, puxa, mas é por isso que muitas pessoas na pandemia tiveram crises existenciais, porque ir à igreja era uma rotina, era um vício, era algo apartado de um relacionamento direto com Deus, assim. Era mais uma questão social, uma questão de ver as pessoas, de ouvir a palavra. E eu fico muito triste quando ouço isso, né?
Que é o que o Leclerc Virou falou. Um clube social, né? Você perde a referência. Quem é a referência? Que a esperança da glória é Cristo. Né? Ah, não, é porque eu preciso ouvir uma pregação. Poxa, aí você começa a avaliar, né, o clube, né, o clube social. Pô, hoje o louvor não tá bom. Pô, esse pregador aí eu não gosto muito, prefiro o outro. Ó, então você não tá ali tem um trechinho do Apocalipse, que para a gente dar um spoiler aqui rapidinho, né, que é bem significativo, né, quando João vê o livro selado, né, que é um símbolo do cumprimento, daquilo que Deus prometeu, né, da esperança, só que o livro está fechado. Aí o João pergunta e tem um camarada que ele olha para o lado e vê quem? Quem que ele vê do lado dele? Marco Cico, em pé. Aí João pergunta, Marco Cico, este livro está selado. Aí Marco Cico assim, porque ninguém é digno de abrir o livro. Ou seja, não há esperança. Aí a Bíblia diz nesse texto que João começa a chorar. É isso mesmo. É isso, cara. Isso é muito legal. É uma narrativa literária, né? Bem ilustração. João, por que ele chora? Porque não tem esperança. Aí o Marco Cico bate no ombro dele. Não chore, João. Não chore, porque ali está o Cordeiro de Deus. Então, Jesus se torna a esperança. E ele é digno de abrir o livro. E várias vezes em Apocalipse, isso é dito, né? Bendito seja o Cordeiro de Deus, que é digno. Ele é digno. Então, não importa o que aconteça, no final das contas, né? Vi todos os seres. O mar deu os seus viventes, os seus mortos. O céu, vi todos os seres diante do Cordeiro. Então, o que João está dizendo é o seguinte, não se preocupe, mesmo que você morra na fogueira, na arena, comido de bicho, não importa. No final, vai passar todo mundo na frente do Cordeiro. Não significa dizer que tem essa cena, né? Que o cara vai pregar hoje à noite dizendo que tem o trono branco. Tem o trono branco. Vou fazer aqui até, tem que fazer, né? Não, isso é poltergeist, né, Cleber? Pô, foi lá atrás. Depois você fala que eu sou velho. Você for lá em anos 80, lá poltergeist. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né, cara? E aí eu vou pegar aqui o gancho para a gente fechar e dizer o seguinte: quantas vezes o Apocalipse é lido nos cultos, nas reuniões de ceia, nos eventos, para botar medo nas pessoas, para colocar dúvidas sobre a salvação. É isso mesmo. Quando é lido, né? Quando é pregado, né? Quando é lido. Mas o cara entra na igreja se sentindo crente e sai da igreja se sentindo não crente. Quantas vezes a gente ouviu isso? Não, pô, tô me sentindo péssimo, horrível. A impressão que eu tenho é que eu nunca me converti. Mas que isso, cara? Ele deveria beber, né? Beber de um poço de esperança e ele sai da igreja achando o seguinte: se Jesus voltar hoje, eu vou ser deixado para trás. Vou ser deixado para trás. Vou ser deixado para trás. E, na verdade, é o contrário, né? Tem sempre o Cordeiro. Por isso ele é digno de adoração. Por que ele é digno de adoração? Porque no final, meu irmão, até a morte e o inferno serão jogados lá no poço do sei das quantas. Mas o Cordeiro, ele permanece, né, no centro da cidade da Jerusalém Celestial, que depois nós vamos falar do maior assentamento de terra do universo, a maior terraplanagem da história, Jerusalém Celestial descendo. Tu falou igual Sokovia, né? Descendo. Cara, eu ouvi isso. Cara, eu já ouvi tanta coisa aqui. Os irmãos vão ver. Eu já ouvi que a Jerusalém Celestial é um cubo, ok? Transformer. Já ouvi. Já ouvi que vai ser a maior terraplanagem da história. O pessoal exagera nas alegorias, né? Cara, vai longe. Meu Deus do céu. Engraçado que é um povo que não puxa um negócio, né, cara? Mas se puxasse, a mente é muito mais longe. Vai saber, né, Davi? Vai saber. O que mais impressiona é que a comunidade se alegra com isso, com esse tipo Bate palma. Sim.
Se o cara manda uma dessa no culto, o pessoal sai pulando, né? As duas testemunhas é o Optimus Prime e o Bumblebee, né? Os humanos precisam de nós. Cara, eu sou Optimus Prime. Impressionante, cara. Impressionante. E não é isso, cara. O livro não é sobre isso. Quando o texto de Apocalipse termina, o que João vê? João vê uma cidade. Ok, beleza. Depois a gente vai falar sobre as analogias da cidade, né? Mas, na verdade, assim, quando ele olha assim, a árvore da vida é Cristo. O rio é Cristo. Cadê o sol? Não tem sol. É Cristo. É tudo Cristo. No final das contas, toda a existência, né, dali para frente é Cristo. E o mais legal é o que o livro não conta. Porque quando o livro termina, o que Jesus fala assim? Eis que faço novas todas as coisas. Então, o que vem mesmo... Não foi escrito. É isso. O importante, meu amigo, minha amiga, que está lendo, está assistindo, estudando, é que Apocalipse não fala do que vai acontecer, mas fala do que já aconteceu. É porque nós ainda não chegamos lá, mas já aconteceu. Cristo já é o rei. Ele já governa. Ele já é o Senhor. É porque a gente não chegou na última cena. Mas o que vai acontecer, o livro não conta. Ele só diz que faz novas todas as coisas. Então ele te dá uma esperança mega blaster mesmo. Essa temporada já está concluída, né? A próxima temporada ainda não foi divulgado, spoiler. Exatamente. Assim como o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, sim, o Cordeiro de Deus também já reina para todo sempre. Ele já não é uma coisa que... Não haverá uma guerra mundial, ok? Z, onde Jesus vai ter que vencer. Ele já venceu, cara. Já venceu. É isso que João está narrando, né? É isso que João está dizendo com todas as letras. Não é tipo assim, os inimigos vão se levantar, né? Vai ter uma luta do bem contra o mal, mestre dos magos contra o Vingador, Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi, e mais o quê? Quantos heróis você quiser, né? Aquiles contra Heitor. Quantos heróis você quiser levantar? Superman contra não sei quem, contra o Doutor Destino. Cara, não existe a luta do bem contra o mal. Na verdade, o que João está dizendo é o seguinte, é porque o imperador não sabe, mas Cristo é o Senhor, ele já está no trono, toda a criação o adora de ponta a ponta, e os dias do imperador estão contados, os dias do Império Romano estão contados. É mais ou menos o que a mãozinha escreveu na parede, né? A mãozinha do... Familiado? Né? A mãozinha do... Imagina. Daqui a pouco vai vir aquele irmão de novo no comentário aí, né? O que estraga as brincadeiras. O que a mãozinha escreveu na parede? Mene, tekel, farsim, né? Contados e pesados foram os seus dias na balança e você foi destituído do trono. É isso, cara. Os dias estão contados e é Deus que conta os dias. Muito bem, Davi e Marcão. Muitas coisas ainda há para dizer. Apocalipse, nós estamos só começando. Considerações finais dos apóstolos. Marcão. Fala aí, Marcão. Bora lá. Não, então, eu acho que as ênfases necessárias aí para a gente, se é que dá para resumir, né, que a gente falou bastante coisa, é essa questão da compreensão do texto, entender o estilo literário, é importantíssimo para elucidar qualquer tipo de... e para também tirar, né, qualquer margem de interpretação que possa ser errada, compreender que a carta, né, ela sempre vai ter um público-alvo, ou seja, o momento que os irmãos em Cristo ali estavam enfrentando, óbvio, né, perfeitamente aplicável para todos nós até hoje, mas que não tem a ver com uma espécie de revelação do futuro no sentido literal, mas sim como Deus, sendo, né, dando clara evidência, né, que Jesus, sim, é a esperança, que vai ter uma transformação, tudo vai se fará novo, mas que para nós basta o entendimento. Os tempos são difíceis, nenhum de nós aqui está isento de passar por problemas, por dificuldades, mas devemos ficar firmes em Cristo, porque certamente seremos recompensados. É isso. Vou te falar, hein? Que resenha, hein? Depois dessa imagina. Conclusão de redação de faculdade, eu só tenho a dizer que... Resenha crítica.